Boa tarde, Deus abençoe cada um de vocês. Cumprimento vocês com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, vamos estar lendo Epístola de Paulo aos Romanos no capítulo 4 para dar continuidade. Se não me engano, eu parei no capítulo 3. Hoje é um conteúdo especial sábado. Vou estar tentando ler ela um bom período dela. Não vou terminar hoje, tá? Vou começar hoje, eu vou terminar no próximo sábado. Deus abençoe você. Vai acompanhar comigo a leitura que vai falar sobre Abraão e a sua justiça que foi pela fé. Amém? Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, que é o nosso pai segundo a carne, porque se Abraão foi justificado pelas obras, eles têm do que se gloriar, mas não diante de Deus. Aqui ele está falando que nós vamos alcançar nosso pai Abraão segundo a carne, porque se Abraão foi justificado pelas obras, ele tendo que se gloriar, mas não diante de Deus. Porque diante de Deus nós não conseguimos nos gloriar pelas nossas obras. As obras não nos transformam em alguém diante de Deus. Pois que diz a Escritura, creu Abraão a Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Aqui está falando que Abraão creu em Deus e isso foi lhe imputado como justiça. A justiça foi porque ele creu. Se a gente não crê, pessoal, se a gente não acredita em Deus, não acredita na nossa justificação mediante a nossa fé, pessoal, a gente está condenado. Se a gente não acredita em nada, a condenação já habita em nós. Ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem que Deus imputa justiça, sem as obras, dizendo: bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem que o Senhor não imputa o pecado. Aqui ele está falando que nossa justificação é pela fé. Nós não conseguimos, pessoal, nos justificar com as obras. Pessoal, não existe esse negócio. Você, por exemplo, faz algo horrível aqui hoje e amanhã faz algo bom para tentar pagar o que você fez. Pessoal, não funciona, tá? Não funciona. O que funciona é pela fé. Pela fé, se você crê que você se arrependeu dos seus pecados, crê que Jesus Cristo já perdoou teus pecados, pessoal, o passado não te condena mais. Você não é escravo de mais nada. Pessoal, se você tenta consertar algo errado que você fez com obra, você só cria dívida, que você fica à mercê daquilo que você está fazendo, à mercê da sua própria obra. Porque é uma dívida, você se sente obrigado a dar continuidade ao que você começou. Isso se chama dívida. Por isso que o salmista Davi declara: bem-aventurado aquele quem Deus imputa justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem que o Senhor não imputa pecado. Bem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente ou sobre a incircuncisão? Porque dizemos: a fé foi imputada como justiça a Abraão, como lhe, pois, foi imputado estando na circuncisão ou na incircuncisão, não na circuncisão, mas na incircuncisão. E ele recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça, da fé. Porque quando ele estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando ele também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada, e fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé de nosso pai Abraão, que tivera na circuncisão, porque a promessa que Deus havia de ser herdeiro
O mundo não foi feito pela lei a Abraão ou a sua posterioridade, mas pela justiça da fé. Porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa aniquilada. Que ele está falando da promessa feita a Abraão quando ele estava na incircuncisão. Ele ainda não tinha recebido a lei da circuncisão, a ordenança. Naquele tempo, pessoal, Abraão, ele recebeu uma promessa e ele acreditou na promessa que Deus fez na vida dele. Porém, ele estava na incircuncisão, ele ainda não tinha, pessoal, gerado Isaac, certo? Ou seja, não tinha por que ele, ele, ele obedecer essa lei. Ele não podia obedecer essa lei antes dele receber o seu filho, mas depois. Porque a lei opera a ira, porque onde não há lei, também não há transgressão. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme. Todas posterioridade, não somente a que é da lei, mas também o que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações eu te construí, perante aquele no qual creu, a saber, o Deus, qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fosse, ou qual em esperança ele creu contra a esperança, e seria feito pai de muitas nações, conforme que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Não enfraqueceu na fé, nem atentou para seu próprio corpo, que já era amortecido, pois já era quase de 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou das promessas de Deus, por incredulidade, mas ele foi fortificado na fé, dando glória a Deus, estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer, pelo que isso lhe foi imputado como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que ele fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus nosso Senhor, o qual por nossos pecados dele foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Aqui, o apóstolo Paulo vai falar que Abraão, ele estando sem expectativa nenhuma, ele creu contra a expectativa, pessoal. Ele creu em Deus e isso foi lhe imputado como justiça. E nós devemos crer que Jesus ele foi morto pelos nossos pecados, mas ele ressuscitou pela nossa justificação. Pessoal, se você não crê que Jesus ressuscitou dos mortos, não tem esperança para você, porque aqui é bem claro, a nossa justificação está na ressurreição de Jesus ao terceiro dia. Não tem para onde você correr. A lei, ela é boa, ela é agradável, mas ela não salva. Deus abençoe você e eu te amo. Em nome de Jesus. Amém.